E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula de Física para o terceiro ano e hoje nós vamos falar sobre os processos de eletrização, dando continuidade lá à nossa segunda aula, certo? Na nossa segunda aula eu falei a respeito de que nós temos os objetos são compostos por átomos e os átomos têm prótons e elétrons. E a princípio, um objeto ele tem um número de prótons e o número de prótons que ele tem corresponde exatamente ao número de elétrons. E a gente fala que esse objeto está neutro. Quando eu pego e altero o número de elétrons, lembrando que somente os elétrons se movem, quando eu altero o número de elétrons de um objeto, eu posso deixar ele carregado, ou positivamente ou negativamente. Quando eu coloco elétrons, aí eu fico com muita carga associada ao elétron, que é negativa, aí esse objeto fica negativo. Quando eu tiro os elétrons, aí me sobra os prótons lá e a gente tem cargas positivas, certo? E aí, a princípio, esse procedimento, os procedimentos que eu posso fazer para estar mudando o número de elétrons de um objeto são três. É a eletrização por atrito, a eletrização por contato e a eletrização por indução, certo? O que é a eletrização por atrito? Na prática, os materiais, quando nós pegamos dois materiais e nós esfregamos eles, começamos a atritar eles, correto? Alguns materiais têm uma facilidade de capturar elétrons e outros acabam tendo uma facilidade de soltar, de liberar esses elétrons. E aí esses materiais eles são listados, nós não precisamos decorar. O nome dessa lista é conhecido como tabela triboelétrica. É porque tribo vem do grego, tá? Que significa atrito. Então, quando eu atrito dois objetos, eu tenho que saber do que os objetos são feitos. Por exemplo, digamos que essa caneta vermelha aqui, ela seja feita de vidro, ok? E essa caneta preta seja feita de papel, certo? Então, se eu pegar vidro e papel e esfregar eles, o vidro ele tem uma capacidade de perder elétrons, uma capacidade de perder, fica um negócio meio esquisito, né? Mas seria essa a ideia. Ele acaba tendo uma facilidade para liberar esses elétrons, enquanto que o papel ele tem a habilidade de pegar elétrons, ok? E aí, no caso, se eu considero que o meu objeto preto é papel, ok? E o vermelho seja vidro, o que eu vou ter ao pegar esses dois objetos e atritar, certo? O papel, ele acaba pegando os elétrons para ele, então ele fica cheio de elétrons, enquanto que o vidro fica com a falta de elétrons. Lembrando que o número de prótons nunca muda, ele fica com a falta de elétrons, então ele fica positivo, ok? Devido ao fato de ele perder os elétrons para o papel. Aí, no caso, nessa tabela, por exemplo, nós temos um exemplo rápido aqui. O vidro é um dos que mais tem facilidade de soltar os elétrons, é o que sempre fica positivo, e a borracha é o que sempre fica negativo. Então tem aqui vidro. Nesse meio caminho aqui da tabela tem vários materiais, tá? Madeira, lã, seda, pele humana e tudo mais. Em geral, o que ocupa o topo para ficar positivo é o vidro e o que ocupa lá o último lugar para ficar negativo é a borracha. E aí, no caso, o papel está aqui no meio termo. Papel. Se eu atrito vidro com papel, o vidro fica positivo, o papel fica negativo. Mas se eu atritar papel com borracha, ok? Se eu atritar papel com borracha, o papel fica positivo e a borracha fica negativo. É assim que funciona. Depende dos materiais que eu estou atritando, tá? Aí o nome dessa tabela é conhecida como tabela triboelétrica. Tudo junto, triboelétrica. Voltando para cá, eletrização por atrito vai implicar num resultado bem interessante. Toda vez que eu atrito dois objetos e eu eletrizo eles através desse procedimento, eletrização por atrito, sempre um deles vai ficar com uma carga de um tipo, negativa, e o outro vai ficar com a carga do outro tipo, positiva. Isso sempre vai acontecer. Na eletrização por atrito, um fica positivo e o outro fica
negativo, tá bom? Além da eletrização por atrito, nós temos a eletrização por contato. E aí, na eletrização por contato, a gente começa com um objeto já carregado. Por exemplo, eu peguei o meu papel e o meu vidro, eu atritei. Aí, o meu vidro pegou os elétrons do papel, o meu papel pegou os elétrons do vidro e ficou negativo. Ele está cheio de elétrons. O meu papel está cheio de elétrons. Aí eu pego o meu papel e aí eu tenho aqui um outro objeto, um objeto C, que está neutro. Ele não tem nada a ver com essa história aqui. Ele está neutro. Ele tem um número de elétrons e um número de prótons idêntico. Ele está neutro. Aí eu venho com o meu papel, que está carregado, depois de atritar com o vidro, e encosto no neutro. O que vai acontecer na prática, ao me aproximar com o meu papel, que é o A, e encostar no meu objeto aqui, seja ele o que for, borracha, qualquer objeto, pode ser um metal, ele estava neutro, esse aqui estava neutro, esse aqui estava cheio de elétrons. E aí acontece que, ao ter o contato entre eles, os elétrons se dividem. Vai um pouco para cada lado. Isso vai depender também do tamanho do material. Tá? Vai um pouco para cada lado. Por que isso acontece? Lá na primeira aula, se eu não me engano, a gente falou que quando eu tenho um elétron perto de outro elétron, qual é a tendência entre eles? Se repelirem. Cargas iguais se repelem. O que acontece é que esse aqui está cheio de carga negativa. E esses elétrons aqui, entre aspas, eles não se suportam, tá, um do lado do outro. Então, quando você encosta em um outro material, é como se você criasse uma ponte, para pelo menos eles se afastarem. Aí, alguns elétrons que estão do lado de cá, no papel, eles migram para o outro lado. Tá? Esse aqui vai ser um metal. O azul vai ser metal, no nosso exemplo. Ok? Então, o que é a eletrização por contato? Na eletrização por contato, eu já começo com um objeto carregado, tá? Ó, note que no atrito eu começo com os dois neutros. Aí eu atrito, um fica negativo, o outro fica positivo. Nesse aqui eu já estou vindo com um carregado. Ele pode ser carregado positivamente ou negativamente. Eu peguei aqui, no caso, o papel carregado negativamente. Quando eu encosto o papel no meu metal, parte dos elétrons aqui do excesso de elétrons vai para o metal e aí ambos ficam com carga negativa. Esse é um detalhe da eletrização por contato. O resultado deles é idêntico. Vou colocar aqui assim, ó. Aqui é negativo e aqui é positivo. No caso da eletrização por contato, eu vou ter os dois negativos. Por quê? Digamos que esse aqui tenha 6 elétrons sobrando. Ou seja, ele tem uma carga de elétrons negativo no valor de 6. Aí ele encosta com esse aqui, suponho que tem a mesma massa, 3 vão passar para cá. Ambos vão continuar negativo, só que esse aqui vai ficar um pouco menos negativo porque ele deu um pouco de sua carga para o outro, mas ambos ficam negativo. Mas, Jackson, e se fosse positivo, como funcionaria? Se eu trouxesse o vidro para cá, vamos fazer esse exemplo? Se eu trago o vidro, ao invés do papel, eu vou conseguir eletrizar? Vou conseguir eletrizar. Porque o vidro ele não está carregado? Tá, ele está carregado com qual tipo de carga? Carga positiva. Só que o que acontece é que as cargas positivas, elas não se movem. As cargas positivas não se movem. Ela ficou positiva porque os elétrons dela saíram para o papel. As cargas positivas não se movem. Só que quando eu encosto no meu metal, o que vai acontecer é que os elétrons aqui, os elétrons que estão no metal, eles vão ver que existe uma região aqui que está precisando de uns elétrons. E aqui, embora eles até estejam casados, para cada elétron eu tenho um próton. Por que para cada elétron eu tenho um próton? Porque para esse objeto aqui, ele está neutro. O número de elétrons é igual ao número de prótons. Só que quando eles veem que existe uma região aqui cheia de prótons e eles aqui estão dividindo um próton, aqui, no caso aqui, cada elétron com um próton, eles veem que tem mais próton aqui sobrando, vamos pensar dessa maneira. Os prótons são as mulheres
e os elétrons são os homens. E aqui está todo mundo casado, um homem com uma mulher, um homem com uma mulher. Só que os homens, eles veem, quando tem essa ponte aqui, que tem umas mulheres sobrando do lado de cá, e muitas mulheres sobrando. Então o que vai acontecer? Alguns saem daqui, alguns elétrons, que no caso são os homens, e vêm para cá. Certo? Só que não vão sair todos, vai sair alguns. Alguns, tipo uns 3. Vem para cá. Aí cada elétron anula um próton, certo? Só que aqui tem os novos casais, né? Tem 3 novos casais. E aqui vai acabar ficando o quê? Ficando umas mulheres solteiras, ou seja, ficando uns prótons sobrando aqui. Quantos prótons? 3 também. Por que 3? Porque 3 elétrons daqui saíram para cá. Então, quando eu aproximo algo positivo, o que acontece é que os elétrons do nêutron vêm para o positivo, deixando esse cara aqui positivo. Mas vêm todos? Não, vêm alguns. Aí esse fica positivo e esse aqui fica neutro? Não, porque não vão vir todos os elétrons. Só vão vir alguns a ponto de diminuir a sua carga positiva. Mas ele continua sendo positivo. Então, no caso da eletrização por contato, ambos ficam positivo ou ambos ficam negativo, tá? A eletrização por atrito, um fica positivo, o outro fica negativo. Na eletrização por contato, você já chega com o cara carregado, ou positivo ou negativo. Se ele tiver carregado positivo, no final das contas, ambos vão ficar positivo. Se ele tiver carregado negativo, no final das contas, ambos ficam negativo, tá bom? E aí entra a eletrização por indução. A eletrização por indução ela é bem interessante. Por quê? Eu tenho um objeto, agora vou fazer de outra maneira, eu tenho aqui um objeto, colocar em forma de esfera, certo? E eu tenho um outro objeto carregado aqui, certo? Vou colocar assim, carregado positivamente. Esse objeto carregado positivamente, eu aproximo ele da esfera, mas eu não encosto. Se eu encostar, é eletrização por contato. Eu aproximo ele da esfera. Quando eu aproximo ele da esfera, a princípio, se essa esfera aqui tiver um fio, eu pego um fio e enterro ele. Esse procedimento de pegar um fio e enterrar ele se chama aterramento. Por quê? A Terra em si, se a gente pensar na Terra, a Terra é uma coisa muito grande, correto? É uma coisa absurdamente grande comparada a uma pequena esfera. Então, o número de prótons aqui e o número de elétrons é tão grande, que se eu tirar uns 20, uns 30 elétrons, ou colocar uns 20 ou 30 elétrons, não vai fazer a menor diferença, certo? Então, o que acontece é que quando eu aproximo esse objeto carregado positivamente para bem perto da minha esfera, eu aproximo ele para bem perto da minha esfera, a minha esfera, que antes estava neutra, vai ficar assim, ó. Ela tinha prótons e elétrons, normal. A minha esfera antes estava assim, prótons e elétrons espalhados. Só que ao aproximar esses prótons, esse objeto carregado, cheio de próton, da minha esfera, os prótons não se movem, mas os elétrons se movem. O que vai acontecer é que os elétrons vão se mover aqui nessa esfera. Se mover como? Eles vão vir para cá. Por quê? Porque eles vão estar interessados nesses prótons, nessa coisa positiva aqui, que está próximo da esfera. Só que esses elétrons virem para cá, vai gerar uma região aqui que vai necessitar de elétrons. Aqui vai faltar elétrons, certo? Esse lado vai ficar positivo. Se esse lado ficar positivo e ele tiver um fio conectado à Terra, a Terra sempre vai fazer assim, ó. Se tiver faltando elétrons, ela dá elétrons. Se tiver sobrando elétrons, ela pega os elétrons. É uma fonte do que você precisar. No caso, o que vai acontecer é que como aqui vai ficar positiva, porque os elétrons saíram do lado de cá por interesse nesses prótons aqui, aí vão subir elétrons aqui, ó, pelo fio. E eu vou encher, vou colocar mais alguns aqui. Então, na prática, se a gente colocar uns valores, só para ficar mais didático, vamos supor que eu tenha aqui um total de 10 prótons
e 10 elétrons, ok? No caso, esses 10 elétrons, vamos pensar só nos elétrons por enquanto. Esses 10 elétrons, eles estão espalhados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eles estão espalhados. Com a presença desses prótons aqui, alguns elétrons saem do lado de cá e vão para o outro. Certo? Aí aqui passa a ter 8 elétrons e do lado de lá só tem 2. Só que os prótons que tinha aqui não saem. Aqui tem 5 e aqui tem 5. Aqui ficou agora com excesso de prótons porque os elétrons saíram daqui e vieram para o outro lado. O que vai acontecer? Como tem um fio aqui encostando na Terra, o fio vai conceder qualquer coisa que falte. Ou vai tomar o que estiver sobrando. No caso, falta elétrons. Então, o fio vai conceder esses elétrons. Os elétrons vão subir pelo fio e vão encher aqui, ó. Faltam quantos? 3? 1, 2, 3. Ok? Beleza. E aí o que acontece é que depois, quando eu aproximo isso aqui, eu posso cortar o fio. Depois, se eu cortar o fio, aí eu cortei o fio, não tem mais a Terra, eu posso afastar novamente o meu objeto. Quando eu afastar o meu objeto, tá aqui, positivo, positivo. O que eu vou ter? Antes aqui tinha 10 elétrons. Só que como tinha 3 saído daqui e vieram para cá, aí acabou dando espaço para entrar mais 3. Então, no total, se eu contar os elétrons, eu passo a ter 13. E não tenho mais 10, eu tenho 13. E os prótons? Os prótons não mudaram, os prótons continuam com 10. Então, se eu tenho 13 elétrons e 10 prótons, quer dizer que eu tenho uma carga sobrando aqui de 3 elétrons. Então, esse aqui ficou negativo. E esse aqui, ó, que foi o que induziu toda essa situação, ele é positivo. Vou colocar aqui colorido para manter. Ele é positivo. Tá bom? Se eu tivesse feito invertido, se eu tivesse feito com elétrons, ao invés de prótons aqui, se eu tivesse aproximado um monte de elétrons, eu estou misturando as cores todinha, né? Mas vamos lá. Se eu tivesse utilizado um monte de elétrons aqui, uma coisa carregada negativamente, ao aproximar da minha esfera, aí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ao aproximar da minha esfera, os elétrons iam meio que fugir daqui, ó, por conta da presença desse cara aqui. Como tem um monte de elétrons, e aqui um monte de elétrons tende a se afastar. Então, os que estão aqui na borda, eles vão pegar e vão descer pelo fio e ir até a Terra. Nesse momento, depois que eles vão até a Terra, eu vou e corto o fio. Aí eu afasto, o que vai acontecer é que os elétrons que desceram para a Terra vai faltar aqui em cima, aí vai cair tipo para um valor, antes era 10, vai cair para um valor 7, e aqui sobra 10 prótons, então aqui vai ficar carregado positivamente. Então, uma característica principal da eletrização por indução é que, se eu aproximo uma coisa negativa, eu vou induzir um objeto carregado. Deixa eu fazer desenho aqui. Se eu aproximo uma coisa negativa, eu vou induzir um objeto a ficar carregado com prótons. No caso, vou colocar aqui uns elétrons aqui. Firmando. 1, 2, 3. Vai sobrar prótons. Isso se ele tiver aterrado e depois a gente corta essa ligação. Então, se eu aproximo o negativo, o outro fica positivo. E se eu aproximo um positivo, o outro fica negativo. Certo? Então, é assim que funciona a eletrização por indução. No caso, atrito, 2 objetos, cada um com uma carga, vai depender da posição ele na tabela triboelétrica. Contato, ambos mesma carga, indução, cada um uma carga, tá bom? Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.